Pronto, agora sim, estamos gravando. Este é o mini curso Violência e Espaço Urbano na Poesia Brasileira, propiciado pela Ofícios Terrestres Edições. Eu sou o Gabriel Moraes Medeiros, represento aqui a editora Ofícios Terrestres e agradeço muito a presença de vocês na tarde dessa quinta-feira, 1º de abril de 2021. Esse encontro nosso, pessoal, contaria com a presença da poeta Clarissa Macedo. No entanto, a poeta Clarissa Macedo não poderá participar, ela não pôde participar de ontem também, mas o conteúdo é o mesmo e não vai haver redução das pautas que seriam tratadas com vocês, beleza? Eu queria, antes de mais nada, dedicar esse mini curso à memória do poeta Carvalho Júnior, que morreu esta terça-feira, vítima da Covid-19, e a todas as pessoas que nos deixaram por conta dessa doença. A mãe da poeta Clarissa Macedo também faleceu na semana passada, a senhora Adélie Bompard, e eu aproveito aqui o ensejo para dedicar em memória dessas pessoas, em especial Carvalho Júnior e Adélie Bompard, esse mini curso de hoje. E mais uma vez ressalto aqui que fico muito honrado pelo fato de vocês participarem. Conheço algumas pessoas que estão aqui, como foi também na reunião de ontem, na conversa de ontem, mas a maioria eu não conheço. E nós vamos ter tempo também, pessoal, ao final, para que vocês participem. Lembrando que para vocês participarem, vocês não precisam esperar até o final. Vocês podem me interromper a qualquer momento, fazer comentários, colocações, e a gente vai batendo um papo. Beleza? Não tem erro quanto a isso. Eu vou fazer a projeção aqui do material. E uma última questão, um último aviso para vocês. Pessoal, em nome da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas, né, essa oficina foi motivada pela escolha da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas, São Paulo, a quem eu agradeço, com recursos da Lei Aldir Blanc. No projeto que eu fiz, pessoal, para submissão destas oficinas e minicursos, a nossa conversa tem que ter o mínimo 1h30, o mínimo de 1h30 de duração. Não coloquei um máximo. Ontem, no nosso primeiro encontro, na primeira turma, né, nós prolongamos um pouquinho, se eu não me engano, deu 1h50 de encontro. Mas, enfim, vou fazer a gravação até 1h30, depois eu interrompo a gravação. Quem quiser participar apenas quando a gravação for interrompida, fiquem à vontade nesse sentido também. E não existe duração máxima, então, a depender da participação de vocês, podemos prolongar aqui a nossa conversa, tá bom? Então, vamos lá, começando aqui. Vou abrir o material. Esse material está datado com a data de ontem, devido ao fato de que eu utilizei ontem esse material. Pessoal, fala para mim aí por áudio, por favor, alguém. Vocês estão enxergando a projeção Violência e Espaço Urbano na Poesia Brasileira? Sim? Sim. Tá bom, obrigado. O que acontece? Esse assunto... Sim. Beleza, obrigado. Se alguém não tiver, por favor, me avisa que eu já retorno. Tem uma questãozinha também, às vezes, principalmente se alguém fizer comentários por chat, eu vou voltar para a tela principal aqui, onde eu não vejo o PDF. E quando eu volto para a tela principal, às vezes a projeção para vocês fica numa tela preta, mas ela já retorna, tá bom? Não se preocupem com isso. Agora, por exemplo, não sei se a tela ficou preta para alguém, mas eu estou na sala do Meet mesmo, porque tem algumas pessoas pedindo para entrar, certo? Eu estou com boa noite na cabeça. Boa tarde a quem está entrando agora. Eu sou o Gabriel Moraes Medeiros e vamos começar, então, neste momento, a nossa conversa. Pessoal, esse tema, violência e espaço urbano, esses dois temas que eu gostaria de pensar numa convergência, são dois temas absolutamente inabarcáveis dentro da poesia
brasileira contemporânea. Mesmo que a gente faça um recorte de apenas poetas que escreveram coisas o ano passado, por exemplo, nós vamos ter um montante de informações enorme a respeito de representações do espaço urbano, das muitas formas de representação do espaço urbano e também das muitas formas de violência que existirão nessas poesias, nesses textos. Então, uma coisa que eu queria dizer para vocês é que eu não tenho a pretensão aqui, né, jamais de dizer que esses são os poetas definitivos para vocês pensarem sobre as representações de urbanidade e de violência no contexto da poesia brasileira. Tem muitas outras pessoas que poderiam ser, cujas poesias poderiam ser utilizadas. Tem pessoas, além desses 4 que eu selecionei hoje, em cuja obra o espaço urbano é até uma questão mais central do que nesses poetas que estarão aqui. São 4, se der tempo a gente pode falar de mais também. No entanto, por estes poetas que estão aqui hoje, como por muitos outros, eu tive um método de seleção. E esse método é algo absolutamente afetivo, absolutamente pessoal. São afinidades são afinidades eletivas. Eu gosto muito dessas poesias, do Tomás Amorim Isabel, da Clarissa Macedo, do Eugênio Gianetti e do Reuben. São livros que eu li nos últimos anos, de 2018 para cá, não me saíram da cabeça, e eu busquei um assunto que me interessasse também, a partir dessas poesias, dessa autora e desses autores, tudo bem? Eu não tenho também, pessoal, nenhuma pretensão de colocação num lugar de crítico, de dizer o que vocês devem ler, né, o que vocês devem necessariamente ler para pensar nas representações do espaço urbano e na violência no Brasil. A gente pode aqui fazer mapas constelacionais desses assuntos. Então, mais uma vez, a escolha dessas pessoas são motivadas, as escolhas que eu fiz são motivadas por questões totalmente afetivas. A minha relação com a poesia dessas pessoas é afetuosa, e acho uma poesia muito interessante. É uma palavra um pouco banalizada, interessante, mas eu falo no sentido mais importante do termo para mim, tá bom? Aqui só o Kaique entrando agora. Vamos começar, então, em relação às leituras. A urbanidade começa a ser a grande questão da poesia e também da crítica literária, que fala de poesia, uma das grandes questões, desde o século XIX, né, pessoal? Se a gente pensar em textos como Baudelaire e a Modernidade, do Walter Benjamin, filósofo Walter Benjamin, morto em 1940, a gente tem essa centralidade da urbanidade e de fenômenos urbanos muito fortes na poesia desde o século XIX. Por exemplo, a multidão. Multidão que é tão elaborada, abordada, tanto por críticos quanto pelos poetas. Então, só queria ressaltar isso por fim, de que a gente tem uma longa tradição, se a gente quiser percorrer, e sempre uma visão totalizante é impossível nesse caso, beleza? Pessoal, olha só, falar um pouquinho dos autores para vocês aqui. Tomás Amorim Isabel. Vocês continuam me vendo aí ao lado, mesmo com a projeção, certo? Alguém só responde por áudio para mim, por favor. Dá sim. Beleza. Olha só, esse é o livro do Tomás Amorim Isabel, de que eu extraí um poema aqui, publicado pela editora Urutau em 2018, Plástico Pluma. Tomás Amorim Isabel nasceu em Poá, cidadezinha da Grande São Paulo, e tem 30 anos. Lembrando que essa mini biografia que vocês estão lendo é de 2018.
Graduou-se na Unicamp, fez doutorado em teoria literária na USP. É colunista de crítica cultural na revista Fórum. Já publicou traduções de Franz Kafka e Walt Whitman para o português. Mantém um blog com poesia autoral há mais de 10 anos e já publicou em revistas eletrônicas e impressas. Plástico Pluma é o seu primeiro livro de poesia. Pessoal, o Tomás, não sei se alguém aqui também acompanha a obra dele. Para quem conhece, para quem não conhece, eu acho esse poeta bastante interessante. É uma poesia que me move muito. E o ano passado, se eu não me engano, em outubro de 2020, Tomás Amorim Isabel lançou um segundo livro de poesia chamado Meia Lua Soco. Tem um poema aqui para vocês na sequência, a partir do qual eu extraio algumas discussões também. E vão participando, pessoal, vão participando, não se acanhem, podem fazer colocações, por favor, para que a nossa conversa fique mais polifônica aqui. Beleza? Eugênio Gianetti, Eugênio Ramos Gianetti, nasceu em São Paulo, tem 65 anos, foi morador de rua e atualmente reside no albergue SEAE Aconchego, localizado na Barra Funda, em São Paulo. É autor do livro O Rio do Tempo e de mais uma dezena de livros inéditos. Basicamente, eu utilizei textos desse livro aqui, Sobreviver, de Eugênio Ramos Gianetti, publicado pela editora Patuá, também em 2018. Esse livro tem orelha do Marcelo Labs, autor vencedor do Prêmio São Paulo, o ano passado, de literatura, um poeta e prosador bastante importante também da contemporaneidade aí brasileira. Certo, pessoal? Então, Eugênio Ramos Gianetti, também fiz a leitura do livro dele, acho que aos finais de 2018, numa época já remota aqui. Mas, como eu disse logo no começo, é uma poesia que nunca me saiu da cabeça. O Reuben Cavalo Dadá, Reuben da Rocha, nasceu em São Luís do Maranhão, publicou os livros Miragem no Olho Aceso, As Aventuras de Cavalo Dadá em Mais Realidades que Canais de TV, Na Curva da Cobra, Nos Cornos do Touro, No Couro do Tigre e Na Voz do Elefante, O Astronauta que Cruza a Rua, e o seriado em 6 fascículos, Siga os Sinais na Brasa Longa do Haxixe. Autoeditor na Gurugutu Baratos Gráficos. Eu estou aqui com um dos livros do Reuben, pessoal, gosto bastante da poesia desse autor, o livro Estrelas Brilham, Mastigam Lixo, publicado pela editora Jabuticaba, aqui de São Paulo. Eu utilizo aqui nesse material que eu fiz para vocês hoje, também poemas do Reuben que estão, perdão, num livro chamado Escaldante, que foi premiado aqui pelo Estado de São Paulo, e o autor disponibilizou o PDF gratuitamente por conta dessa premiação. O livro Escaldante tem alguns poemas comuns, em comum, aliás, com essa bela edição da Jabuticaba, Estrelas Brilham, Mastigam Lixo, do Reuben. Esse livro Escaldante, de que eu me utilizo também hoje, saiu pela Livros Fantasma no ano de 2017, certo? E, por fim, Clarissa Macedo, doutora em literatura e cultura, escritora, revisora, professora e pesquisadora. Apresenta-se em eventos pelo Brasil e exterior. Integra coletâneas, revistas, blogs e sites. Publicou a plaquete O Trem Vermelho que Partiu das Cinzas. No caso, a plaquete está esgotada. E os livros Na Pata do Cavalo, a 7 Abismos, Prêmio Nacional da Academia de Letras da Bahia, em terceira reimpressão pela Penalux, e traduzido também ao espanhol. E O Nome do Mapa e Outros Mitos de um Tempo Chamado Aflição, pela Ofícios Terrestres Edições. Integrou em 2018 o Circuito de Escritores pelo Arte da Palavra, promovido pelo SESC. É curadora e mediadora do sarau Som das Sílabas, que acontece em Salvador, idealizado por Gabriel Póvoas. Beleza? Pessoal, vamos então fazer a nossa primeira leitura, e não vou ficar repetindo isso, mas participem se quiserem, claro, tá bom? Para mim é uma alegria que vocês também coloquem as impressões de vocês a respeito do que eu vou falar. Bom, Violência e Espaço Urbano, pessoal. O primeiro poema que eu queria ler com vocês é este texto de Plástico Pluma, Tomás Amorim Isabel, chamado São Paulo. São Paulo é onde a cadela da esperança vem parir seu último filhote. São Paulo é onde a esperança vem carregar carroças nas costas. Vem se cobrir com o asfalto do frio das noites de verão, tampando para sempre de piche o que restou do azul. São Paulo brilha como sapato
polido como o suor da criança engraxate. Seus versos de homenagem são Prozac. São Paulo, onde vivem os gênios não descobertos, mestres e mestras da frustração e do rancor. Mas há uma boa nova São Paulo, que não está no seu nome romano, nem na catedral dos mendigos da Sé, São Paulo dos imigrantes e de suas pontes. A boa nova é que São Paulo já acabou, que cada um voltará em breve pelo caminho de onde veio, ou por um caminho inventado, onde contará aos antepassados histórias tristes e loucas, onde se terá que inventar uma forma decente de viver São Paulo. Demorará ainda algum tempo, mas quem restar verá o trabalho lento dos espíritos da água que exorcizarão suas estacas de concreto e correntes de aço. E verá voltar a se inundar de sussurros e espelhos o vale do Anhangabaú. Pessoal, uma coisa que eu acho que ressoa nesse poema São Paulo, e aparece de maneira análoga em outros poetas contemporâneos de que eu gosto muito, é a questão do espaço urbano ligado a uma sensação de colapso, a uma sensação de apocalipse, de entropia. Mais especificamente, se a gente quiser aqui, há uma sensação de dilúvio, de maremoto. Um dos livros de poesia mais famosos do ano passado, que não tem só fama, mas tem qualidade também, é o livro A Mulher Submersa, de Mar Becker. Esse livro tem, de maneira diferente do que faz o Tomás, da poeta Mar Becker, um atravessamento constante de imagens de inundação, de enchentes, como se houvesse um anúncio da destruição do espaço urbano, numa certa clave de interpretação profética, se a gente quiser. Tem um poeta, pessoal, chamado Luiz Perdiz, que trabalha em alguns textos com as ruínas urbanas. É como se a imagem da cidade para esse poeta fosse um amontoado de ruínas, num sentido bem baudelairiano mesmo. Então, os parques de diversões, os comércios, os arranha-céus acabam sendo ruínas anunciadas, ruínas submersas. Às vezes, a gente tem essa impressão também. Parece que existe, e a gente poderia mencionar outros nomes. O pessoal de ontem participando mencionou Sérgio Vaz. Me vem na cabeça André Nogueira também, que faz poesias com constantes anúncios de colapso e de apocalipse. O Reuben faz isso, como a gente vai ver aqui. Esse apocalipse marítimo, baseado por um signo das águas, essa inundação que vai tomar o Vale do Anhangabaú, como se coloca aqui no poema do Tomás, ela não deixa de ser um anúncio de uma violência, de um fim anunciado que, ao mesmo tempo, destrói e redime essa cidade, fazendo uma interpretação aqui com a qual não sei se vocês concordam, evidentemente. Por favor, se tiverem discordâncias ou concordâncias, expressem isso. Como eu disse, eu estou fazendo uma leitura afetiva dos textos. Se existe o anúncio de um maremoto coletivo, de uma inundação coletiva, nos tons da urbanidade da poesia brasileira contemporânea, pessoal, se a gente pensar no indivíduo, nos signos mais individualizados dos poemas, existe uma constância também que a gente confere em muitos textos, que é a imagem do mendigo. O mendigo, o catador, o trapeiro, o gari. Esses tipos de seres humanos, esses tipos de profissões, com todas as suas diferenças, eles perpassam as poesias do Reuben, do Tomás Amorim,
do Eugênio Gianetti. E eles individualizam mais a experiência do espaço urbano de um ponto de vista que vai se alterar dependendo do poema e do poeta que a gente pegar. Se no coletivo, o que eu quero dizer é o seguinte, se no coletivo existe um anúncio de uma destruição profética, um anúncio que às vezes se recobre até de uma estranha alegria, de acordo com o que a gente vê pelas vozes poéticas aqui, existe um tom muito trágico, por outro lado, ligado às figuras da mendicância, das crianças em graxate, como ele cita no poema dele, e como aparece em outros momentos. Então, se a gente pegar pelo ponto de vista atomizado, individualizado, o personagem mendigo, a criança em graxate, o gari, com todas as suas diferenças, como vai aparecer na poesia do Reuben à frente. O trapeiro, né, aquela categoria do Baudelaire, aquele personagem poético que catava lixos, que tem nas Flores do Mal, o vinho dos trapeiros, por exemplo. Se no individual existe uma composição atomizada e trágica dos personagens da poesia, no coletivo existe o anúncio de uma destruição coletiva, de uma destruição que será generalizada. O tom que o Tomás fala, não o Tomás escritor, mas a voz poética aqui do Tomás, pessoal, é um tom, evidentemente, que ressoa em parábolas bíblicas, numa certa linguagem cristã. Não estou falando em termos de religião, estou falando em termos de texto aqui. Quando ele diz a boa nova é que São Paulo já acabou, quando ele se usa da expressão boa nova, que remete bastante às pregações de Jesus Cristo, não é só pelo vocabulário boa nova, mas pelo próprio tom do que ele fala. Esse tipo de passagem, né, eu te digo, na verdade, que o que você vai ver no futuro já aconteceu no passado. Essa mistura do passado com o futuro, esse anúncio do colapso de tudo para o futuro, da destruição urbana, uma violência de hecatombe, por assim dizer, mas que parece que já aconteceu ao mesmo tempo, faz com que haja um eco aí, um intertexto entre até uma composição bíblica e uma composição de anúncio da destruição urbana. De uma cidade que será destruída, mas que é violenta em si, onde as crianças são exploradas, onde os mendigos, a Catedral dos Mendigos da Sé, sofrem os desamparos das muitas coletividades, onde existe a ingerência dos fármacos e químicos administrados pela civilização neoliberal. Seus versos de homenagem são Prozac, né? Lembro de uma notícia que São Paulo era a cidade, de acordo com uma pesquisa, que mais consumia remédios de influência psicológica do mundo. Então, essa cidade de muitas violências, cujo signo é a exploração, a angústia, a exploração do homem pelo homem, ela colapsará num sentido escatológico, num sentido de fim dos tempos, num sentido apocalíptico. Algumas pessoas disseram ontem que sentiram também uma notação de esperança, uma insistência em vieses de esperança e de um certo fascínio nesse poema. Tem visões, outras visões possíveis, evidentemente. Eu acho que é um poema bastante amargo nesse sentido, com um tom de ironia também, nesse retrabalho com dizeres proféticos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, pessoal, sobre esse texto, sobre fazer alguma colocação? Senão já sigo aqui para um outro poema do Tomás Amorim. Gabriel, Oi.
Oi, eu sou a Fernanda Oi, Fernanda. e eu trabalho com o Roberto Piva, né? Ah, Então, legal. acho, acho que tem bastante influência do livro Paranoia aqui, né? Porque quando você abre o Paranoia, você tem uma São Paulo que funciona, a gente nem sabe como, mas está funcionando, né? E acho que essa avalanche continua, e eu concordo com o que você falou sobre ter um resultado bíblico, assim, de proporções assim gigantescas. Eu acho que essa a poesia urbana mesmo, ela meio que traz essa essa visão assim para o futuro, tipo, uma hora não vai dar mais, né? Acho que é isso. Uhum. Olha, Fernanda, eu sou um fã incondicional do Roberto Piva. Eu agradeço muito seu comentário. Pessoal, se alguém aqui, acho que muitas de vocês conhecem. Quem não leu o Roberto Piva, Paranoia, que a Fernanda mencionou, Estranhos Sinais de Saturno, Mala na Mão e Asas Pretas. O Piva é um poeta muito original, bastante surrealístico, que trabalha muito com a urbanidade de uma maneira impressionante. Ele faz aquelas enumerações, né, completamente malucas, né, estátuas arrancam os ovários dos manequins, num poema como Paranoia e Astracan, por exemplo, desce aos subterrâneos da cidade, né, e o Piva gostava muito do Federico Garcia Lorca, né, que foi morto pela repressão ditatorial franquista, fascista, de extrema-direita na Espanha dos anos 30. O Piva era um grande leitor do Garcia Lorca e faz ressoar aí o Garcia Lorca, que tem também o que eu acho que é um dos grandes livros sobre a experiência poética surrealística sobre o espaço urbano e sobre suas violências, sobre seus assombros, que é o livro Poeta em Nova York. O Lorca era espanhol, mas viveu um tempo na Nova York do final dos anos 20, escreveu O Poeta em Nova York, um livro bastante famoso também, um dos textos mais caros ao Piva. Então, o Piva é sensacional, sensacional. Anos 60, ali, anos 70, né? Leiam Paranoia, pessoal, não deixem de ler essa recomendação. E que legal que você pesquisa Piva, Fernanda. Eu fico interessado também em saber da sua pesquisa, que é um dos assuntos que mais me atravessam aí, na poesia dele. Boa tarde. Boa tarde. Essa poesia, a atmosfera dessa poesia me lembrou um pouco também, assim, pelo menos me remeteu à sensação de quando eu li o livro do Ferrez, Deus Foi Almoçar, que também traz essa atmosfera melancólica, essa todo quanto melancólica, meio caótica. Me remeteu bastante. Apesar de Deus Foi Almoçar não ser um dos livros de poesia do Ferrez, ele traz essa atmosfera carregada também. Regiane, obrigado pelo comentário. Eu vou colocar aqui no chat para o pessoal. Deus Foi Almoçar, do Ferrez, né? Isso. Ele é um livro, esse livro ele foge muito dos outros livros do Ferrez, assim, porque o Ferrez ele é muito marginal. Ele foi até ele é um dos pioneiros dessa literatura marginal, mais underground. Mas esse livro é muito bom, assim, pelo menos eu sou fã do Ferrez, eu sou suspeita para falar, mas ele traz muito dessa sofisticação. Sim, o Ferrez é um grande escritor. O Ferrez também ele está à frente de um projeto editorial, né, em que ele tem o selo Povo. É um grande escritor, um intelectual que eu admiro muito, um ativista. Obrigado pela recomendação, Regiane. Não li Deus Foi Almoçar, mas
O Capão Pecado é uma referência absoluta, né? E eu só coloquei o nome dele com S, com Z, na verdade. Obrigado pelo comentário, Regiane. Ele é prosador, né? Mas essas questões se conectam à prosa também. Eu achei que ficaria mais fácil falar de poesia, pessoal, porque a poesia a gente lê mais rapidamente, né? Mas eu acho que assino embaixo aí das sugestões da Regiane. Acho que é um escritor que tem uma centralidade hoje mesmo. Há muito tempo já é uma referência central, né? Desde 2004, 2005, se eu não me engano, Ferrez já é um nome incontornável da literatura brasileira, né? Pessoal, olha só. Não, pois não, pode falar. Não, é que me lembrou também, acabou me lembrando de uma outra poeta chamada Monique Nix, que traz um poema também bem semelhante a esse, que ela fala, que ela tem um verso que fala, vou pagar propina a Deus. Pagar propina a Deus. E aí que me remeter, essa poesia também traz muito, assim, né, tem muita semelhança. Eu acho que sim, acho que por ser um gênero, né, acho que por você, acho que a poesia urbana ela acaba tendo uma comunhão, né, a gente acaba trazendo várias, acaba remetendo a vários outros poetas, mas assim, também acaba me remetendo à obra da Monique Nix. Monique Nix, Regiane, eu nunca tive a oportunidade de ler a poesia dela, mas eu sigo o trabalho dela pelas redes. Eu vou ver se nos próximos tempos eu consigo, de fato, me debruçar sobre a obra dela também, porque eu ouço muita gente falando bem também. Só uma coisinha antes da próxima leitura, aproveitando aqui as indicações da Regiane. Pessoal, eu falei dessa categoria do mendigo, específica, que aparece demais na poesia contemporânea. Eu estou usando um termo contemporâneo aqui bem dos últimos anos mesmo, né, 2019, 2018, mas a gente sabe que é um termo extensível, né, então a gente pode tratar por contemporâneo poesia dos anos 90, poesia dos anos 2000, o Ferrez, por exemplo, que começa a ser muito lido na prosa, claro, na primeira década dos anos 2000, é um autor, evidentemente, contemporâneo. Mas tem um trabalho, pessoal, do Fábio Weintraub. Eu sei que esse sobrenome Weintraub causa arrepios, né? Mas aqui o Fábio Weintraub é um ótimo poeta e redime, sem dúvida, o sobrenome. Olha só, o Fábio Weintraub escreveu um estudo chamado O Tiro, o Freio e o Mendigo, uma tese de doutorado, se eu não me engano, que ele publicou pela USP, em que ele analisa essa categoria do mendigo na poesia de autores dos anos 90, principalmente. Vocês têm esse trabalho gratuitamente na internet, para vocês baixarem. Um ótimo poeta, Fábio Weintraub, gosto muito da poesia dele, livros como, por exemplo, O Quadro de Força, que saiu pela editora Patuá, o Treme Ainda, O Falso Trajeto, pela Patuá também, e o Treme Ainda, da editora 34. Nesse estudo, O Tiro, o Freio e o Mendigo, o Weintraub analisa bastante a categoria do mendigo e também algumas questões da projeção de violência na poesia contemporânea. Por exemplo, a arquitetura anti-mendigo, a cidade como um espaço de violência destinado à destruição de pessoas, à expulsão de pessoas, aquelas duchas anti-mendigo, aquelas estacas pontiagudas que se colocam embaixo dos viadutos, né? Ele trabalha também com diversas questões que cercam a atmosfera desses personagens que não são personagens literários, mas trazem para a gente uma explosão de realidade, né? Então, esse estudo do Fábio Weintraub eu acho fundamental, O Tiro, o Freio e o Mendigo, só colocar lá a tese, USP, não me lembro se é uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, mas é um belo trabalho do poeta Fábio Weintraub. Olha só, pessoal, ainda Tomás Amorim Isabel. Motocicletas com baús, carregados de pacotes binários, transmitem através das autopistas, circunscritas na placa-mãe da metrópole, bip-ping, replicam tensos e velozes entre chips e resistores
apressados, atrasados para a entrega de suas mensagens, congestionados pelo lag dos alagamentos. Um belo verso, né? A palavra lag contida graficamente, concretamente, na palavra alagamento, ressaltando essa ideia do envolvimento aquático, com perdão do paradoxo, do soterramento aquático aqui, e nessa insistência no anúncio da destruição. Pelas barreiras dos barramentos, na região das marginais, dos periféricos e dos ratos, tudo aquecendo o circuito aos poucos, tudo já ameaçando derreter as pistas de verde dourado asfalto, só lá no centro, acima da bolsa processadora, há um cooler piramidal, refrigerando eternamente com seus milhões de microexaustores, mantendo amena a temperatura, à prova de tilts e crashes e bugs, enquanto em outro quadrante ali perto, na região média de uma memória, medita a grande fonte de eletricidade, resistindo contra todo curto e perigo de invasão que ameace o circuito da cidade. Pessoal, esse texto é do Meia Lua Soco, que a Primata, Edições Primata, lançou ano passado, um livro recém-lançado, também de Tomás Amorim Isabel. A gente vê nesse poema, novamente, o anúncio da destruição, o superaquecimento, né, o superaquecimento do circuito, essa cidade que não é só uma cidade concreta, evidentemente, mas é também uma cidade de circuitos abstratos, de circuitos eletrônicos, é uma cidade de signos, é uma cidade semiótica, é uma cidade de muitos níveis de informação e de opressão, evidentemente. O problema deste poema, no entanto, é que, apesar de se anunciar um superaquecimento que vai destruir toda a violência urbana, psicológica e física, toda a violência sistêmica pela qual os habitantes da cidade passam, existe um poder de conservação na cidade, né? Existe um cooler que vai resfriando essa engrenagem, essa estrutura monstruosa. Então, a entropia nesse poema não se concretiza. Ele é um poema, talvez, se a gente tivesse esse ponto de vista, mais cético do que o poema anterior, em que há um anúncio absolutamente incontestável ali. Tudo vai acabar, tudo vai ser destruído. Nesse poema, por outro lado, parece que uma coisa compensa a outra. A mesma cidade que engendra a própria destruição pelas suas próprias distorções, é uma cidade que também cria recursos, sejam eles informativos ou físicos, para se preservar da própria destruição e, portanto, continuar o seu histórico de violências, né? Pessoal, falando de agora, a partir desses textos iniciais do Tomás Amorim Isabel, só uma coisinha antes da gente avançar, pessoal, vou repetir o que eu falei para a galera de ontem, na nossa conversa. Quando der uma hora que eu comecei, que vai ser às 5h05, se alguém tiver cansado, tudo, dá um toque, que a gente pode fazer um intervalinho e depois eu volto. Eu prefiro tocar direto, tá bom, pessoal? A 1h30 mesmo, a gente tem a nossa conversa. Se alguém tiver muito cansado ou cansado, dá um toque aí que a gente vê o que faz. Mas acho que a gente pode avançar, se vocês não se importarem, porque assim não existem aquelas quebras na nossa conversa, tá bom? Catástrofe anunciada, individualização do mendigo, violência e diversas opressões. Pensando nessas características, pessoal, eu queria recuar um pouco no tempo, sair da cidade na poesia e trabalhar um pouco com algumas impressões das grandes cidades, ainda no século XIX, antes das megalópolis, mas algumas impressões que talvez nos corações de vocês encontrem certas ressonâncias também. Em primeiro lugar, sobre a questão do dilúvio que eu coloquei para vocês. Esse texto do Deleuze me provoca muito, me chama muita atenção, né? Eu gosto muito desse texto.
desse fragmento aqui, e também da obra em que ele está. Como é que eu me perdi aqui? Pronto, beleza. Olha só, uma sociedade só tem medo de uma coisa, do dilúvio, não tem medo do vazio. Não teme a penúria nem a escassez. Sobre ela, sobre seu corpo social, algo jorra e ninguém sabe o que é. Algo que não está codificado e aparece como não codificável em relação a essa sociedade. Algo cifrado, né? O poema do Tomás, o primeiro que a gente leu, anunciava o dilúvio de uma forma cifrada, de uma forma também meio anímica, meio espiritualizante, né? O concreto vai ser destruído, os espíritos da água vão revivificar o velho vale do Anhangabaú. Algo que jorra e que arrasta essa sociedade a uma espécie de desterritorialização. Algo que derrete a terra sobre a qual se instala essa sociedade. Esse é o drama. Encontramos algo que está tombando e não sabemos o que é. Que não responde a nenhum código, mas antes foge para debaixo dos códigos. Essa cidade que gera as possibilidades pelas suas próprias distorções, das destruições, da sua própria destruição, essa cidade que se autoconsome, que se engole, mas que se preserva do colapso final, como a gente vê sobretudo no último poema, que se preserva do superaquecimento, que se arma contra o maremoto, que é anunciado no primeiro poema. Essa cidade, ela opera sempre, pessoal, de um jeito esquizo, né? De um jeito absolutamente contraditório, inconciliável. E essa experiência de inconciliação, de impossibilidade de conciliação, eu acho que é uma das tônicas da cidade moderna. O próximo texto, pessoal, eu acho que quando vocês experienciam a cidade, as muitas cidades diferentes, as cidades brasileiras têm muitas características diferentes, claro, mas muitas características em comum, né? Entre elas a gentrificação, a exclusão de pessoas, né? Shoppings, condomínios fechados, áreas VIP, né? As arquiteturas da violência, né? As arquiteturas anti-mendigo, por exemplo, que eu citei a partir do Weintraub, do Fábio Weintraub, o Tiro Feio, Freio, Mendigo. Eu não sei se vocês sentem as cidades como uma experiência de uma catástrofe que se anuncia. O próximo texto aqui do filósofo Walter Benjamin, eu acho que tem bastante a ver, de uma maneira livre, né, de uma maneira assim, fragmentada, mas que possibilita muitas analogias com a visão da cidade a partir dos poemas do Tomás Amorim Isabel. O Walter Benjamin, pessoal, ele está trazendo alguns fragmentos aqui. Esses fragmentos estão no livro Baudelaire e a Modernidade, sobre o que era a experiência da grande cidade no século XIX. Calma aí que tem gente solicitando. O que era a experiência da grande cidade no século XIX? Olha só. 100 anos depois de Romeu, Léon Daudet lança também um olhar sobre a Paris a partir do Sacré-Cœur, outro lugar elevado da cidade. Nos seus olhos, do Daudet, reflete-se numa contração assustadora a história da modernidade até o momento presente. Olhando lá de cima para essa concentração de palácios, monumentos, casas e barracas, temos a sensação de que eles estão destinados a sofrer uma catástrofe, ou várias, meteorológicas ou sociais. Passei horas olhando Lyon do alto de Fourvière, Marsella do cimo de Notre-Dame-de-la-Garde, Paris da colina do Sacré-Cœur. O que se torna mais evidente a partir desses lugares elevados é a ameaça. Os aglomerados humanos são ameaçadores. As pessoas precisam de trabalho, mas também têm outras necessidades. Entre elas, a do suicídio, que se esconde nelas próprias e na sociedade que as forma, e é mais forte que seu instinto de sobrevivência. Olha que informação
pesada, né? A gente pode facilmente contestar essa informação, mas diz o autor que o instinto de suicídio seria até mais forte diante de tantas violências que a experiência da cidade traz do que o instinto de sobrevivência. E é por isso que, como quando olhamos do alto do Fourvière, de Notre-Dame-de-la-Garde, do Sacré-Cœur, nos admiramos de Paris, Lyon e Marsella ainda existirem. É esse o rosto que a Passion Moderne, que Baudelaire descobriu no suicídio, assumiu no nosso século. Se a gente pensar num eixo coletivo, pessoal, a partir desses textos, num eixo de multidão, de coletividades, aqui eu estou falando de coletividade não no sentido identitário, mas no sentido de aglomerações urbanas em primeiro lugar, ou pautas no sentido mais século XIX. Depois a gente entra em questões também identitárias. Mas se a gente pegar esse texto e pensar num sentido de coletividade, a sensação que a cidade traz para você é uma sensação de catástrofe. Isso aqui não pode existir. Alguma coisa vai acontecer que vai colapsar tudo, né? Vai colapsar tudo. Eu lembro um trecho do Zizek, do filósofo Slavoj Zizek, se eu não me engano está no livro Problemas no Paraíso, que o Zizek diz assim, tudo bem, as pessoas sonham, muitas pessoas sonham em imigrar para os Estados Unidos, né, para Miami, por exemplo, etc. e tal. Mas como que sonham os grandes detentores do capital, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros locais? Eles sonham com a própria destruição, diz o Zizek. Isso aparece com uma fantasmagoria nos filmes de catástrofe, nos filmes de meteorito, de maremoto, de zumbi, nas séries de catástrofe, etc. Né? Um certo mal-estar coletivo vaza pelos poros da ideologia das multidões através desses produtos de cultura de massa. Mas é muito interessante que em pleno século XIX, ainda no século XIX, há tanto tempo atrás, quando começava a sensação de ter uma experiência totalizante sobre a cidade, eu vou subir lá em cima e dar uma olhada na panorâmica na cidade. Vamos ver o que eu sinto. Quando começa essa sensação de contemplar a cidade grande, a sensação é de catástrofe, é de uma profunda violência simbólica que te atravessa. Quando você experiencia a cidade vendo o todo dela, você sente o aglomerado urbano como ameaçador. Isso no coletivo. E no eixo individual, pessoal, a cidade gera em você um desejo de suicídio para esse autor. Claro que você não precisa concordar com ele, pelo amor de Deus. Mas eu acho importante a gente pensar também num sentido social do suicídio aqui, né? Lembra que um dos primeiros livros do Karl Marx é um pequeno ensaio chamado Sobre o Suicídio, em que ele analisa 4 casos, né, um texto curto da juventude do Marx, de suicídios engendrados por motivações de angústia social. Então, as muitas violências possíveis da experiência urbana, elas são multiplicadas pela cidade. Esses textos, eles têm um poder visual muito grande também, pessoal. A gente se acostumou, em termos de cultura coletiva, a ver os grandes cenários, as grandes panorâmicas, como uma coisa bonita, né? A gente associa a altura a uma experiência agradável ao olhar, muitas vezes. Nossa, olha que legal, esse prédio tem uma vista alta, vou ver tudo de lá de cima, vou ver toda a cidade de lá de cima. Desde as pinturas lá do século XV, onde começou o pintoresco, os planisférios, né, as montanhinhas, os riozinhos ao fundo, até a experiência das artes visuais no século XIX, a experiência da fotografia no século XIX e no século XX, a gente se acostumou a ver com bons olhos a panorâmica, a visão extensa da cidade. No entanto, os fragmentos que o Walter Benjamin, filósofo que se matou fugindo dos nazistas em 1940, o grande gênio Walter Benjamin, né? A experiência que o Walter Benjamin nos coloca a partir desses fragmentos é algo totalmente diferente. Quando você olha a cidade do alto, você é tomado pelos mais diversos horrores, por uma profunda sensação de angústia.
Tem um trecho do A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz, evidentemente, obviamente não foi leitor do Walter Benjamin por uma questão de tempo. O Eça de Queiroz provavelmente não leu o Daudet, embora essa seja uma afirmação complicada, mas tem uma cena muito parecida no A Cidade e as Serras, livro inacabado do Eça de Queiroz, pessoal, publicado póstumamente em 1901, em que os personagens estão no alto ali do Sagrado Coração, em Paris, nesse mesmo lugar que está descrevendo o texto do Walter Benjamin, e eles veem a cidade como um amontoado de ruínas, como se o maremoto sobre ela já tivesse acontecido. Então, o colapso, o desejo de suicídio, a sensação de catástrofe são experiências intrínsecas às experiências urbanas, e essas são experiências de violência. Pessoal, alguém acha que é exagero? Alguém se sente bem, assim, ou não concorda com os textos? Alguém não tem ou nunca teve essa sensação de algo fora de lugar, de um deslocamento, de um profundo mal-estar em relação à grande cidade? Alguém gostaria de comentar? Não precisa ser isso que eu estou perguntando. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre esses textos? Lembrando aqui, pessoal, pode me interromper sem eu dar a deixa para vocês. Pode mandar o áudio aí. Pois não, Laís, diga. Oi, Gabriel. Eu sou Laís e eu moro aqui em Belém do Pará. Assim, desde o início, né, da nossa reunião, eu tenho essa sensação, assim, de estranhamento sobre a cidade, sabe? Tá certo que é do Sudeste, é São Paulo, nunca visitei São Paulo, a não ser de passagem por Campinas. E me chama muito a atenção, assim, não tinha, de fato, parado para olhar essa catástrofe, né? A minha perspectiva aqui, num distrito próximo a Belém, é muito bucolismo, é aquela saudade que nós temos ainda do imaginário popular, sabe? Tem sido, assim, para mim, desafiante tudo que você está falando, os textos, assim, é um comentário que eu acredito que possa, assim, construir, assim, a tua dinâmica, porque está sendo muito legal, sou muito grata. No geral, foi isso. Há um estranhamento da minha parte, né? Porque eu faço poesia urbana, mas já para esse viés saudosista, Fugere Urban, né? Que os autores que você está me apresentando, eu não havia lido os textos ainda. Obrigada pelo acréscimo. Imagina, Laís, eu que agradeço. De fato, é muito bom, né, saber que existem outros eixos, né? Existem, no sentido mais, acho, potente de praxis da palavra, existem eixos utópicos na poesia contemporânea, existem eixos de reconexão com a natureza, pelo que eu pude entender do seu comentário, né? Existem caminhos que se abrem e também são formas de resistência que estão fora dessa atmosfera, né, tão opressiva da megalópole, né, da megalópole terceiro-mundista que a gente que se vive, né? Então acho esse astro sem atmosfera, né? Como diria o Walter Benjamin. Ontem, Laís, seu comentário me leva a um gancho que foi feito ontem. Uma moça que estava participando, ela fez a colocação, né, que a gente observa muito essa questão distópica, essa questão de um colapso anunciado na poesia contemporânea, mas quais são as outras representações possíveis, né? Outros mundos são possíveis em relação ao trabalho com o espaço urbano. E eu gostaria também de ser leitor da sua poesia
que pelo que você comentou, você trabalha com linhas que quebram, né, essa sensação de absoluto mal-estar engendrado pelo urbano, né? E se o urbano ainda recupera pluralidades e possibilidades e sentidos outros, eu acho isso muito importante mesmo, né? E nos permite uma respiração também nesse sentido. Então, agradeço muito seu comentário aí, tá bom? Depois eu tenho por escrito a colocação da moça que eu mencionei na aula de ontem, se você quiser, eu posso te passar, tá bom? Eu, aqui, Laís, eu queria também, pessoal, fazer, antes de ir para o Eugênio Gianetti, eu queria fazer mais uma leitura de um outro fragmento, só um segundo acender a luz aqui, rapidinho. Que é o seguinte, as grandes cidades, elas aparecem também, a partir dessa visão benjaminiana, como causadoras de desaparecimentos de pessoas, né? Infelizmente, no Brasil, né, o Brasil é um país onde a gente não tem um cadastro unificado de desaparecidos, né? De desaparecidos e vítimas das mais diversas violências inimagináveis, e que permeiam o nosso imaginário de uma forma muito opressiva, né? Tá lá na lotérica, né, no bilhetinho do pedágio, tá na caixinha do palito de fósforo. Os rostos de pessoas, de algumas pessoas que desapareceram nas cidades brasileiras, algumas em zonas rurais também, mas não foram encontradas. A grande cidade, pessoal, é causadora, através deste fragmento do Walter Benjamin, de um sentido que associa a grande cidade ao desaparecimento de pessoas. Ou seja, a grande cidade, desaparecimento e violência são subprodutos, por assim dizer, da grande cidade. Ainda em 1864, se pode ler sobre o bairro dos Marceneiros, Santo Anno. Quando se pergunta a um habitante desse subúrbio por sua morada, ele dirá sempre o nome da casa onde mora e nunca o frio número oficial. Com o tempo, tal resistência de nada serviu para compensar, através de uma complexa rede de registros, a perda de vestígios provocada pelo desaparecimento de pessoas na massa das grandes cidades. Então, começou ali no bairro de Saint-Antoine uma numeração oficial por parte do Estado. As pessoas não confiaram muito naquilo, elas diziam os nomes das casas. Mas, nas aglomerações, a partir das reformas urbanas da Paris do século XIX, 1860, 1870, principalmente, em que os bairros operários são isolados do centro da cidade, já por um processo de gentrificação e de violência estatal, as pessoas começam a sumir nos bairros de trabalhadores, pessoal. Só na Comuna de Paris, em 1871, mataram 30 mil pessoas, né? As forças de repressão mataram 30 mil pessoas. Nos bairros, então, periféricos, os desaparecimentos começam a acontecer. E desaparecimento se torna uma chave possível para a gente analisar o estar na cidade. Vamos ver a partir da poesia do Eugênio Gianetti aqui, pessoal. Só para quem entrou depois, rapidamente, eu estou lendo, eu gosto da poesia do Eugênio Gianetti pela poesia do Eugênio Gianetti. É uma poesia que me atravessa e que eu acho que tem extrema qualidade, pessoal. Eu evito leituras de biográficas das pessoas com que eu trabalho, porque eu acho que se a poesia é legal, é interessante, independe da biografia, tá bom? Mas, de fato, o Eugênio Gianetti tem também uma vivência pessoal, isso é muito importante, em relação às coisas, às poesias, ao sistema poético que ele desenvolve, tá bom? Laís, último comentário, eu pensei agora, o Reuben vai ter algumas questões sobre
sobre uma aparição da natureza aqui na sequência também, tá bom? Já chego nele, por isso que, mais uma vez, eu agradeço o seu comentário. Pessoal, Eugênio Gianetti, a atomização do perambulador, não no sentido de flânerie, né, não no sentido de passeio urbano, mas no sentido de vozes poéticas que sofrem a dor da mendicância, a dor e a violência do descaso social, da ausência do poder público. Bom, atônitos autômatos nas calçadas e no metrô procuram em seus celulares alguma possível alma gêmea para acasalar e gerar abominações artificiais. Embora o mendigo seja, em algumas representações da poesia contemporânea, pessoal, um personagem sobretudo de sofrimento, uma figura do abandono, o mendigo é ao mesmo tempo uma resistência urbana, uma resistência em termos de humanidade contra outra categoria de pessoas que aparece bastante em muitos autores, que é a categoria do robô, do ciborgue, do androide. O Reuben tem um verso, né? Ciborgues mastigam uvas de vidro. É como se o mendigo, da mesma forma que o trapeiro, né, o catador de lixo, era para o Baudelaire uma metáfora do poeta, é como se o mendigo fosse o reduto da dignidade humana num ambiente completamente hostil, onde as pessoas são autômatos, são robôs, perderam algo de sua humanidade, né? E existe num eixo de duplicação, né? São robôs que mexem em robôs, robôs mexendo no celular. E geram abominações artificiais. A ideia de artificialismo das pessoas da massa, das pessoas da multidão, as pessoas que têm algo de mecânico, ecoa aqui nessa poesia do Eugênio Gianetti, e também numa tradição poética e literária que vem lá do século XIX. O conto O Homem da Multidão, pessoal, do Edgar Allan Poe, que o Benjamin analisa, que o Baudelaire traduziu para o francês, o personagem que narra O Homem da Multidão, ele ficou doente muito tempo, ele não tinha visto o crescimento da cidade de Londres, e de repente ele vê um ser andando no meio da multidão, e ele fica impressionado, tem algo de estranho naquele personagem, ele começa a perseguir esse homem da multidão. Mas a multidão é descrita como se fosse uma multidão robótica. As pessoas trombam umas nas outras, elas têm as mesmas micagens, elas têm os mesmos gestos faciais. A ideia de robotização das massas, que depois a ficção científica se apropria, e usa isso com fôlego, ela está na gênese também da experiência urbana a partir dos relatos do século XIX. E ela ecoa aqui no Eugênio Gianetti, né? Amanheceu outra vez, a luz do dia espreguiça e boceja, em breve vozes incrédulas se juntarão a vozes brandas, que se juntarão a vozes inumanas. Minha sombra, olha, de novo a ideia de inumanidade, né? Minha sombra será outra vez pisoteada nas calçadas. A imagem do habitante de rua, da voz poética do habitante de rua, ela parece se rarefazer aqui nesse verso, pessoal. Olha, a minha sombra está aqui apenas, né? A minha corporeidade inexiste aqui. Mas, ao mesmo tempo, existe em dobro, porque ela é pisoteada nas calçadas. E é muito tátil a sensação que se descreve aqui ao final. Máquinas penduradas em varais nos edifícios. Esse verso lembra muito Roberto Piva, né? Um verso surreal. Tem uma certa inversão, uma justaposição absurda de coisas aí. Máquinas penduradas em varais nos edifícios irão outra vez derramar docemente lágrimas mornas e oleosas em meus ombros. Quem choram são as máquinas penduradas. As gotas que caem, as lágrimas das máquinas, elas são muito sentidas, mas elas só tocam as sombras nesse eu poético que é um fantasma.
Então, a categoria do habitante das ruas, aqui se articula também a categoria da sombra, do fantasma. Por isso que, na sequência, o Janete vai dizer, eu moro nos subterrâneos. É porque, muito antes, eu ainda sabia alguma coisa, que agora não sei mais nada. Estou louco e vivo em subterrâneos. É interessante, pessoal, que no sistema poético do Gianetti, eu acho um grande poeta, Eugênio Gianetti. Tem uma matéria que saiu há pouco tempo dele no UOL, ele tá para, se eu não me engano, ele tá para lançar um outro livro pela editora Patuá, certo? E o Eugênio Gianetti é um poeta interessantíssimo, interessantíssimo. A ideia da cidade subterrânea, da cidade de catacumbas, a cidade de esgotos, ela está muito presente no imaginário, tanto da poesia quanto da literatura ditas, não gosto da expressão alta literatura, quanto nas literaturas mais populares também, pessoal, por exemplo, na ficção científica. Quem leu A Máquina do Tempo, do Wells, lembra que uma das consequências da humanidade, de que no ano 800, 1000 depois de Cristo, etc. e tal, é a habitação em subterrâneos, as pessoas se tornam carnívoras, etc. Ah, Jennifer, já vou ler o seu comentário aqui, rapidinho. Mas eu tinha esquecido do chat, pessoal, já volto. Mas para o Gianetti, pessoal, para o eu poético do Gianetti, a cidade subterrânea é um refúgio, da mesma forma que o mendigo era um personagem que era refúgio de um certo pertencer humano, em contraposição a ciborgues maquínicos. A cidade das superfícies, habitada pelos ciborgues, pelas máquinas, pelos não-humanos, é uma cidade ameaçadora. Então, esse poeta que está louco, mas que guarda na sua loucura, estou falando aqui da voz poética, a sua lucidez, ele também se refugia nos subterrâneos, certo? Deixa eu só fazer uma interrupção, pessoal, ler o comentário da Sofia. Pessoal, desculpa, eu viajei aqui, esqueci dos comentários de vocês. Olha só, Sofia está dizendo, não tenho microfone aqui, vou só comentar rapidamente. Acho que as cidades têm o potencial de ser um centro de comunidade, de encontro das pessoas, de comunhão com a natureza, mas o caminho que se escolhe em geral não é esse. Essa é a resistência que existe na cidade, uma tentativa de reconexão das pessoas e de resgate da igualdade social. Sem dúvida, né, o reclamar do espaço urbano, né, a gente se apropriar do espaço urbano como espaço cívico, comunitário e cidadão, são políticas absolutamente necessárias e que podem, pela força do discurso e das ações, se contrapor a essas imagens sombrias, né, que têm aparecido na poesia contemporânea. A Fábia coloca... Pode falar. Não, achei que você tinha... Imagina, Regiane, pode fazer os comentários, sem problema. Não, é que eu também sou poeta urbana, sou também surpresa com a curadoria do curso, porque é bem diferente da poesia que eu estou acostumado, que eu produzo e que eu tô acostumada a ouvir como poesia urbana. Eu sou poeta, sou poeta de slam, então acaba sendo uma poesia urbana partindo de um outro princípio de poesia urbana. Essa solidão, nessa que a gente encontra nessa poética e desses comentários, a gente tem que parar para analisar, ao meu ponto de vista, de que lugar dos centros urbanos a gente está falando. Né? Porque a gente põe o centro urbano como num todo, como um território só, sendo que ele tem várias particularidades. Principalmente, eu acredito que se a gente falar de São Paulo, então, tem uma diversidade cosmopolita imensa. Porque se você for me perguntar, ou for perguntar pelo menos para a poesia das minhas referências, de que lugar da poesia urbana ele está falando, ele vai colocar muita coisa.
menos solidão. Por exemplo, eu sou no Rio de Janeiro, eu moro no Complexo da Maré, que é um complexo de 16 favelas, e aqui todo mundo se conhece. Eu conheço todos os meus vizinhos. E se eles se mudam, eu sei. E os que vêm, eu conheço de novo. Eu sei, eu conheço rostos, eu conheço as formas, eu conheço a particularidade de cada território, pelo menos falando no sentido do meu território em que eu moro. Então, aqui nem se você não tem privacidade, quanto mais solidão, nesse sentido de você viver esse isolamento social. Você pode falar de outras formas de se viver, né, a solidão, mas a solidão do isolamento social é que não existe, nem quando é necessário nessa época de pandemia. Né? Então, nas minhas referências, você encontra essa mesma particularidade. Por exemplo, quando você vai ler Carolina Maria de Jesus, quando você vai ler Marcelino Freire, quando você vai ler Estela do Patrocínio, enfim, nessa gama de poetas urbanos. Pessoal, fui eu quem caí ou foi a Regiane? Tá. Eu acho que foi ela que caiu. Beleza, certo, acho que ela caiu. Depois eu vou pedir para ela concluir o comentário dela. Regiane, você voltou, bem? Acho que você tinha caído. Desculpa, eu não senti que eu tinha caído, mas teve alguma parte que eu parei, eu não sei, porque eu não percebi. Você tinha comentado de Carolina de Jesus, Marcelino Freire, de as urbanidades para a sua experiência como poeta, como crítica, como uma pessoa envolvida com a poesia, é muito diferente de uma tonalidade de solidão urbana que muitas vezes aparece em outras abordagens. Então, você vai trazer, você está trazendo outras narrativas, né? Isso, ver essa universalidade, porque o que eu percebo dentro da curadoria até agora proposta é que esse distanciamento é um distanciamento muitas vezes quase que proposital, que vem devido a essas divisões que existem nos ambientes urbanos, divisão de raça, divisão de classe, divisão até de gênero, que essa urbanidade propõe no sentido de proteção, no sentido de proteger até assim, a vida e os bens. Né? Por exemplo, eu vou falar do território que eu vivo, que é o Rio de Janeiro. Se você for comparar o Leblon com a Maré, você não tem como comparar, porque são territórios completamente diferentes. No Leblon, você encontra esse isolamento justamente por conta, né, desse senso de violência, dessa coisa de visão mesmo, de status, de poder e poder financeiro, que você precisa se manter distante para você se manter nesse alto patamar. Entende? Então, quando você olha a urbanidade de fora, você encontra isso mesmo, a solidão, você encontra esse espanto com esses outros, com essa urbanidade, sabe? Esse espanto, essa perplexidade que em alguns pontos aparece nas poesias em que foi proposta. E aí, mas quando você vai botar o outro lado da moeda, né? Dessa poética, que é como, por exemplo, Sérgio Vaz faz, como Marcelo, como os próprios poetas de slams, que é esse outro lado da moeda, sendo agente da sua própria narrativa, você já vê uma coisa completamente diferente, sabe? Se encontram em determinados pontos, mas bem, bem diferente. Sim, havendo uma quebra nesse sentido que esse discurso da má impressão em relação à cidade, ele se torna também um pouco hegemônico na crítica, né? Então, acho o seu comentário bastante importante, também como um alerta nesse sentido, né? E
gostaria também de ler seu trabalho, se possível, na sequência. Regiane, eu vou só avançar aqui nos comentários, mas depois já seguimos. A Sofia está dizendo aqui, já tinha lido a Sofia, beleza. Sinto bastante essa sensação de colapso quando o capitalismo parece vencer e as pessoas sucumbem a isso. E a Jennifer Patrocínio comenta: apesar de não morar em uma cidade tão grande quanto São Paulo ou quaisquer outras capitais brasileiras, também compartilho dessa sensação de colapso e de estranhamento com o meio urbano. Tenho a impressão de que, desde que a cidade se estabeleceu enquanto conceito, existe uma frieza inata, pessoas estão perdidas ou estão imersas dentro de si, que mal são capazes de enxergar ou mesmo se preocupar com as demais. E nisso temos esses desaparecimentos sociais e a ausência de conexões profundas. Eu acho que essa leitura se coloca, né? A Regiane colocou outras narrativas possíveis, né? Como eu disse no começo para vocês, né, pessoal, não tenho a pretensão aqui de falar qual deve ser a percepção crítica da experiência urbana ou como a urbanidade é melhor representada, né? Eu recorri a leituras que me chamam a atenção dentro de representações plurais e busquei trazer fragmentos de urbanidade das muitas urbanidades possíveis, né? A visão da Sofia aqui, a visão da Jennifer, da Sofia, se conversam, né, mais centripetamente com os poemas que a gente colocou, mas outras narrativas e outras colocações, outros locais de visionamento da poesia, como a Regiane nos lembra, são absolutamente possíveis, né? Até para pensar na cidade como espaço de conexão mesmo e de praxis. Beleza? Alguém mais quer comentar alguma coisa, pessoal, antes de eu avançar aqui? Uma coisa que eu gostaria de dizer também, nesse próximo poema, para a gente sair do... Depois a gente já avança para a Clarice e vai fechando aqui. Ainda Gianete, pessoal. Mistura de aromas, almíscar, sândalo, jasmim, mijo, bosta, gás carbônico, minha querida cidade, puta velha e solitária. Isso remete um pouco à categorias que se misturam, né? Desde aquele eixo Baudelaire, em que a prostituta era, de certa forma, metáfora do poeta. O prostituto, a prostituta, são metáforas do poeta e da própria urbanidade, né? De uma cidade à venda. A cidade como mapa de mercadorias, a cidade como espaço de fascismo do consumo, e em que a mercadoria sempre se coloca como uma questão incontornável, vai mapear a experiência da urbanidade da Clarissa Macedo nos dois poemas finais aqui. Tem uma coisa que eu acho bem interessante nesse texto, pessoal, que é a questão do jogo rítmico que o Giannetti faz, né? Então, ele começa mistura de aromas. Ele começa aí com 2 pés rítmicos, né? Almíscar, sândalo, jasmim. Vai para 3. Mijo, bosta, gás carbônico. Vai para 4. Como se a enumeração de detalhes da cidade trouxesse uma aceleração, e uma aceleração que conversa com uma expressão relativa à poluição, ao aumento de um aquecimento, ao aumento de características intrusivas, por assim dizer, da cidade na sua vida. E, de repente, o poema ritmicamente se torna lento de novo. Minha querida cidade. Ele já perde um pé, ele desacelera. Puta velha e solitária. Então, as articulações entre o poeta, aquele que se vende, aquele que busca um público, pensando de um jeito bem Walter Benjamin aqui, que absolutamente vocês não precisam concordar com isso, né? Nem com nada do que eu estou dizendo. Mas a cidade, o poeta, a prostituição como características conectadas pela experiência do capital, e um trabalho bastante forte, rítmico, para expressar sonoramente um soterramento de informações que vai existir na poesia do Giannetti aqui. Acho muito importante que o ensino de geografia
pois posso trabalhar a poesia de forma interdisciplinar. Com certeza, tem bastante coisa, dá para citar muitas... O pessoal que está dizendo que escreve, pessoal, coloca aqui no chat, né, as referências, né, se vocês têm algum lugar onde vocês divulgam o trabalho, os seus livros, para o pessoal que está assistindo também buscar, né, então, Regiane, se você puder, Laís, se eu não me engano, que era de Belém, né, que diz que escreve também, se vocês puderem colocar também meios da gente acessar o trabalho de vocês, e daí eu divulgo isso, a gente aproveita aqui o curso para divulgar isso também, certo? Para ficar uma coisa mais polifônica aqui. Um áspero vento vindo do futuro roça hostil agora meu pretérito rosto. Ninguém me espera em lugar nenhum. Posso sentir tanto sem sentir nada. Passo espanto, passa a estrada, passam os passos. Se quem passa sou eu, para onde vai o tempo, se o tempo não passa? Eu acho bastante interessante esse poema, pessoal, porque a gente se acostumou a um lugar comum. Eu digo a gente genericamente, não estou dizendo que vocês estão acostumados com isso, mas que o tempo da cidade é o tempo da rapidez, da acumulação, da perda de referências, da impossibilidade de concentração, mas do ponto de vista do Eugênio Gianetti aqui, o tempo é um tempo de paralisia, é um tempo que não passa, onde ninguém me espera em lugar nenhum. A cidade também vai ter a sua temporalidade de paralisia. Eugênio Gianetti coloca esse tempo que tantas vezes é anti-urbano, né, associado a um tempo cíclico, fora dos meios urbanos, mas que faz parte também de um dizer das possíveis experiências do sujeito em situação de abandono numa grande cidade brasileira. Não sinto falta de ninguém, não tento mais unir o interior com o exterior. Minha vida se tornou uma ponte submersa. A ideia de naufrágio aqui, não num anúncio de catástrofe coletiva, mas num experienciamento individual, que ele coloca, minha vida se tornou uma ponte submersa. Eu gosto muito desses poemas curtos do Gianetti também, né? Ficam bastante cromáticos, bastante sugestivos. E aqui parece que ele coloca o que seria um espaço de não-cidade, um espaço onde tudo isso fica ausente, né? Na placenta, luz suave de abajur, adágio de mar interior, impermanência e suspiros. As imagens aquáticas continuam, mas a placenta vai aparecer aqui e ali na poesia de Sobreviver, de Eugênio Gianetti, como uma negação, de uma maneira muito enigmática, do espaço urbano. Certo, pessoal? Agora um texto do Reuben. Logo a gente já vai chegar a 1h30. Eu vou continuar mais um pouquinho, tá bom? Mas nada excessivo. E, por favor, fiquem à vontade para me interromper também, beleza? Pessoal, Reuben. A velha pariu um sonho, a duna comeu a cidade, em cima da terra, debaixo da lua cheia, garis dormem no galho da goiabeira, no colo da grama, na raiz que rasga a cerca. Nesse poema, pessoal, você tem novamente o anúncio da destruição da cidade, a duna comeu a cidade, a tempestade de areia no local do maremoto agora, num signo do Apocalipse, e você tem aqui, como nessa espécie de sonho profético, uma classe de trabalhadores que não são determinados após o fim da cidade pelo seu trabalho, pela sua relação com o tempo, com a profissão, pela obrigação e pelo salário. Mas são personagens redimidos da sua difícil jornada, que usufruem do espaço natural. Após o Apocalipse, os garis dormem no galho da goiabeira. É como se houvesse a quebra do tempo de produção e o tempo do ócio, o tempo do sono, o tempo da fruição voltasse a aparecer para esses personagens. Beleza?
A cidade também, no poeta maranhense Reuben, é uma cidade que se prolonga para além do espaço urbano. Se a gente pegar naquele núcleo duro que o Tomás descreve no segundo poema dele, existe uma máquina que racionaliza a cidade do capital. Essa cidade também são os latifúndios para além da mancha urbana, já que o poder de domínio desses territórios é um poder do capital. A cidade que caça seres humanos, uma das cidades representáveis, das muitas possíveis, a cidade que caça seres humanos é também uma cidade aérea. É a cidade que caça seres humanos pelo ar e fora das manchas urbanas. É uma cidade panóptica. É uma cidade com um poder totalizante. Diz ele nesse poema. Esse poema, pessoal, está no Escaldante, não está no Estrelas Brilham, Mastigam Lixo. Aquele livro que eu falei que está à disposição, já que foi premiado e tudo. Esse poema é absolutamente central, ao meu ver, né? Temporada de caça ao índio caapó, drones teleguiam, canoés caiapós, varis vivos encobrem a cova rasa, urubus farejam, temporada de caça, a navalha some na mão do mendigo, noite revirada, corpos de caídos, estrelas brilham, mastigam lixo, incorpora a navalha na prosódia dos mendigos, cada narciso come da própria sede, a cabeça do justo esmagada na parede, sentenças vendidas por juízes, fazendas maiores que países. Essa cidade aérea, esse poder do capital e determinante de certas experiências urbanas relacionadas à violência, que se projeta para além da mancha urbana, ele pode ser divisável, por exemplo, numa obra muito importante, que é a Teoria do Drone, do Chamayou. E daí a gente vai para os dois textos finais. Quando estrategistas do exército norte-americano, esse poema anterior, né, pessoal, falando drones, teleguiam, caçam índios caiapós, canoés, enfim, não dá para não remeter a Bacurau, né, ao famoso Bacurau, que tomou as discussões da cinematografia brasileira a partir do ano passado, desde 2019. Esse trecho também me lembra muito dessas questões. Quando os estrategistas do exército norte-americano se perguntam como serão os drones daqui a 25 anos, começam encomendando ao infografista de plantão um retrato robô de uma cidade árabe típica, com sua mesquita, seus edifícios e suas palmeiras. No céu, libélulas esvoaçando. Trata-se, na realidade, de nanodrones, robôs insetos autônomos capazes de saquear em enxame e de navegar em espaços cada vez mais confinados. Com aparelhos desse tipo, a violência armada poderia se exercer em espaços bastante restritos, em microcubos de morte. Em vez de destruir um imóvel inteiro para eliminar um indivíduo, miniaturizar a arma, entrar pelos vãos e restringir o impacto da explosão telecomandada a um só cômodo, e mesmo a um só corpo. O quarto ou o escritório tornam-se uma zona de guerra. Então, a cidade que exerce a sua influência, os detentores da cidade enquanto espaço do capital, como vai aparecer na Clarissa Macedo logo, logo. A cidade que exerce sua influência também pelo ar, pelos drones e por meios remotos e, portanto, totalizantes, acho que surgem também essas questões a partir dessa leitura do poeta Reuben, poeta que eu admiro bastante. O Reuben, e aqui eu retomo o comentário da Laís, pessoal, ele tem uma espécie de visão de um mundo num outro tempo que não o tempo da grande cidade. Isso tem um quê de animista e profético também. Se era a placenta, no caso do Gianetti, vai ser um certo tempo imemorial que talvez venha
após o fim desses sistemas de produção, mas que já esteve presente no passado. Esse eterno retorno do tempo, que aparece desde lá do primeiro poema do Tomás. Uma voz da natureza, de forma muito forte, fala aqui. Estive aqui muitas vezes, ainda acho bonito. Estranhos seres, levezas, entranhas, paz, precipícios. Longínquas palmas, parreiras, mosquitos, febres minúsculas. Dos músculos nascem os dentes, torrente de sangue mole, arrudas corujas répteis, cantares mares enguias, vermelho cheiro esplendores, amoras glórias terrestres. Estive aqui muitas vezes, trinados círculos esferas, aladas estradas marinhas, cavalos cacos de vidro, instintos guias ancestres, cadentes ângulos oblíquos, estive aqui muitas vezes, agradecendo perigos. Estive aqui muitas vezes, ainda acho bonito, justeza dos cajus raros, satélites, dedos de água, futuro raiz secreta, distâncias não retilíneas. Estive aqui muitas vezes, vim antes de haver motivo, louvor dos pés aos ouvidos, retícula luminescente, solares crótons dementes, labaredas enérgicas. Estive aqui desde cedo, reincidente celeste, fervendo oxigênio, prótons de pólens, planetas, a graça plural dos átomos, cor íntimas das partículas, e estive aqui sem ter medo, nos peitos das águas vivas. Se a cidade, na poesia brasileira contemporânea, em algumas poesias brasileiras contemporâneas, aparece sempre por uma enumeração de excessos, de detalhes, uma justaposição de imagens, uma montagem de fragmentos, o Reuben faz uma enumeração aqui de signos de um forte poder espiritualizante e relacionado à natureza, à não-cidade. Acho que nisso reside uma das forças, além de um ritmo assombroso, desse poema. Aqui, pessoal, para fechar, a gente entra na cidade como mercadoria, a partir da poesia de Clarissa Macedo, poeta de Salvador. A cidade como uma cidade de signos, uma cidade de outdoors, uma cidade de propagandas na tela do computador, no celular, nas grandes lojas. Uma cidade semiótica e que destrava, na nossa percepção, o fascismo do consumo. Os sonhos em promoção, o mundo à venda, mas nada se realiza. Só este vazio com desconto preenche de gordura a mercadoria, diz Clarissa Macedo. Quando navego nos itens do supermercado, no afago de suas prateleiras, sinto como se a guerra fosse aqui. Aquela grande guerra esperada pelos povos. No espaço das cidades das mercadorias, se anuncia também a catástrofe, agora não na forma do dilúvio, mas na forma da guerra, onde cada um monta sua torre e arma os inocentes, onde Deus salvará os bons da escória, onde o bom sou eu e o mal o outro, esse monstro que deveríamos amar, mas não podemos, e não o fazemos em nome do pó das armas que nos protegem da mão do filho do outro, a nos pedir comida com os olhos de água. Meu Deus, porque não me abandonaste no ventre à míngua da mãe, que morreu de parto na última ceia. Mulher que abortou 20 eus abençoados pelo livramento do existido, e que não teve pai, mas um falo numerado. Deus salve a América, Deus me salve de mim olhando o preço da azeitona. Meu último luxo interior que não poderei levar desta vez, me prometendo levar da próxima se o açúcar baixar. Mas ele não baixa, não é? Ele não morre, ele é duro. Preciso mesmo reduzir o peso, diz a revista Publicidade. Eu e minha voz interior nos dirigimos à fila. Nos despedimos do sonho de comer, aquelas coisas que a última classe não deixa, e pagamos com R$200 os 5 itens necessários à manutenção da existência da fábrica. Meu sonho acaba como se não tivesse nascido, como se jamais eu houvesse pisado os pés no Éden e na terra. Pessoal,
essas são as poesias que eu pensei em trazer para vocês no nosso mini curso de hoje, na nossa conversa de hoje. Em primeiro lugar, a experiência urbana como catástrofe anunciada, a partir da poesia de Tomás Amorim Isabel, em que a figura individualizada do mendigo, da criança engraxate e do ser humano em situação de carência no âmago de um espaço que deveria ser público se coloca. Ainda no Tomás, uma cidade que causa violências, que anuncia sua própria destruição pelas suas próprias distorções, mas que parece resistir também à sua destruição completa. No Eugênio Gianetti, a gente teria a visão dessa categoria tão forte nas poesias, em certas poesias sobre urbanidade, que é a categoria da pessoa, da voz poética em situação de rua, que às vezes vai ser uma sombra, às vezes vai ver os outros como autômatos, e vai ter nomenclaturas ligadas a uma solidão essencial. Num espaço que parece acossar o sujeito de uma forma maquínica. No Reuben, essa cidade também tem a sua destruição anunciada, e as suas violências, depois da tempestade de areia, disse a profetisa, vão redimir os seres do trabalho, os personagens do mundo do trabalho, como os garis, que a partir daí poderão usufruir de um ócio num tempo não mais totalizado pela produção e pela mercadoria. No entanto, essa cidade no Reuben é profundamente agressiva e ainda vive e mata, já que é uma cidade aérea de drones e de inteligências de controle remoto que matam pessoas em situação de isolamento ou de outras narrativas de vida e de comunidade, como os drones que matam os índios. No poema que a gente viu, Estrelas Brilham, Mastigam Lixo. Na Clarissa Macedo, a gente tem a cidade das mercadorias, a cidade sígnica, a cidade semiótica que também nos acossa. Mas, independente das visões, podemos dizer pessimistas destes poetas, eu acho que existe uma força de praxis na poesia deles e uma força de um certo chamamento a uma ação que pode ser resumido talvez pelo verso do Reuben, que apareceu no poema que a gente leu, incorporo a navalha na fala dos mendigos, estrelas brilham, mastigam lixo. Então, dessas visões plurais de cidade, que não são totalizantes, muitas outras são possíveis, eu busquei extrair alguns comentários e compartilhá-los aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais um trechinho que eu gostaria de ler, muito curto, para a gente dar aquele fecho geral. Já passamos em 10 minutos aqui o tempo previsto, mas fiquem à vontade, pessoal, se alguém quiser fazer algum comentário, colocar mais alguma questão. Deixa eu ver se não perdi nada no chat. O Isaías está colocando aqui, estou adorando a discussão. Muito obrigado, Isaías, fico honrado. Sou historiador e poeta, escrevo, aqui ele coloca o site, e no Instagram Alfrediando, acho que esse já é Instagram, né, Isaías? E nos endereços aí, como indígena, abraços, um abraço, Isaías, obrigado, viu? Laís coloca aqui o Instagram dela, sim, ela coloca o Instagram, beleza. Fábia, fico muito honrado pelas palavras, muito feliz com os comentários de vocês também, acho que a participação riquíssima. Olha só, a Laís coloca aqui, pessoal, escrevo boletins mentais, atualmente estou com projetos de artes visuais que levam poesias em portas de correio comerciais, orelhões públicos e paradas de ônibus. Muito interessante isso, muito interessante.
Jennifer coloca, eu também escrevo e posto algumas poesias em um perfil meu no Instagram, poesia a priori, não é especificamente sobre temática urbana, mas achei interessante colocar aqui também. Legal, Jennifer, obrigado. Regiane coloca, pessoal, calma aí, só ver uma coisinha aqui, beleza, pessoal, interrompeu o compartilhamento para vocês, né? Deixa eu voltar ali para o comentário da Regiane. Fábia, obrigado, muito gentil. Kaique, agradeço também. Cledina, obrigado. Obrigado, Jennifer, fico honrado pela que você tenha gostado, fico muito feliz. Deixa eu só me localizar, já volto aqui para o final, pessoal. O comentário da Regiane que eu não estou... sim, Insta e página do Face. Regiane, só diz pra gente, é tudo junto, @Rainha do Verso Livro, né? É verso livro mesmo. Não, beleza, Rainha do Verso, tudo junto. Me corrige, por favor, se está errado. Tá ótimo. O Face, no Insta, tanto faz colocar junto separado, dá para me encontrar, e no Face separado. Beleza, então, então Rainha do Verso, livro ainda não tenho meus trabalhos no Insta, Islã das Minas, Rio de Janeiro. Olha, muito feliz também de ter gente do Rio, a Laís comentou de Belém do Pará. Aqui fica uma coisa de pessoas de vários lugares, fica uma coisa mais interessante também do que só de um lugar, né? Deixa eu ver se eu não perdi mais nenhum. Kaique tinha colocado um termo abstrato. Kaique, depois você puder retomar. Então, pessoal, eu vou seguir vocês. Larissa também é de Belém, Sofia de Porto Alegre, aqui sou de Porto Alegre / João Pessoa. Eu imagino que você mora em uma dessas cidades e você está em outra por causa da quarentena, Sofia? Sertão de Pernambuco, de onde? Meu avô era do Rio Grande do Norte, Alice. De que cidade? Olha, a Cledina é do Rio Grande do Norte. Meu bisavô era de Mossoró, Rio Grande do Norte. Santa Maria da Boa Vista, sou de Salvador, Bahia. Até me parte o coração aqui, Patrícia, quando alguém fala de Salvador, eu gosto muito de Salvador, e os últimos lançamentos presenciais da Ofícios Terrestres foram em Salvador, no distante ano de 2019. Deus queira que a gente se vacine o quanto antes, que as pessoas parem de morrer e os lançamentos presenciais retornem. Eu sonho em voltar a Salvador. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pessoal, se eu esqueci de alguém, joga aquele áudio aí, por favor. Mariana, Minas Gerais, Isaías, Zona da Mata Mineira, Indaiatuba. Sim, Jennifer está aqui pertinho de Campinas, né? Eu estou no interior de São Paulo aqui. Como vocês viram pelo sotaque, eu sou do interior de São Paulo, né? Obrigado pelos comentários, Regiane. Eu também, eu gostei muito do seu comentário, e quando você mencionou o Sérgio Vaz, ele tinha sido colocado também, ele já está aqui na minha lista, viu? Uma séria lacuna que eu tenho. Fico muito honrado aqui, muito feliz. Assim, pessoal, estou falando demais aqui, mas já vou concluir, que eu sei que vocês estão cansados e cansados também. Mas, sim, eu fico muito feliz de poder falar de poesia, compartilhar com vocês e tal, essa conversa. Fico honrado. No último trecho, eu acho que a Laís vai falar aqui, no último trecho lá do material, eu coloquei um trecho do Rodolfo Walsh, que foi morto pela ditadura de extrema-direita argentina em 1977. O Rodolfo Walsh, é por causa dele que nasceu o nome Ofícios Terrestres Edições. O Rodolfo Walsh foi fuzilado pela ditadura, né? E o Rodolfo tem um trecho de um livro chamado Operação Massacre, que fala dos terrenos baldios. Os terrenos baldios são uma marca também nas literaturas sobre urbanidade, pessoal, e na trágica história das ditaduras latino-americanas, são também espaços da descoberta do crime histórico, da descoberta de ossadas, de aterros clandestinos de corpos humanos que caíram vítimas dos regimes ditatoriais de extrema-direita no nosso continente. Então, a cidade como terreno baldio, isso aparece bastante na prosa do Walsh e em outros autores, mas eu queria também fazer esse gancho com vocês. Se vocês sabem de algum poeta que trabalha
os terrenos baldios. O Jorge Luiz Borges, na Argentina, ele falava muito de terrenos baldios lá nos anos 20, na poesia dele, Luna de Enfrente, por exemplo. Só que o terreno baldio para o Borges era um local mágico, onde a cidade estava sendo construída, aquela Buenos Aires meio épica e mística do Jorge Luiz Borges. Nos anos 70, ali, já num contexto ditatorial, depois nas memórias das ditaduras que a gente tem atualmente, o terreno baldio ele se torna também, como eu disse, o local da descoberta do crime histórico. Então, por isso, o último trecho lá, que eu não li por questões de tempo. Não aguento mais minha voz. Laís, diga, eu pode dizer, eu te interrompi. Oi, agora foi. Não, é que você citou da aula de ontem, né? Que aparece a natureza no Rubens, aí mais um outro autor que você citou, eu gostaria de saber um pouco mais, de me inspirar um pouco mais desses que você falou sobre um poeta em Nova York. Eu estava pesquisando ainda agora, eu acredito que deve ser incrível também, né? E é isso. É só isso que eu ia falar mesmo. Ah, beleza. Pessoal, eu vou... Então, Laís, o poeta, o Lorca é um dos meus... Eu sei que é um pouco infantil a expressão que eu vou utilizar, mas eu quero dizer não nesse sentido. O Lorca é um dos meus poetas preferidos. A poesia dele, Poeta em Nova York, o Lorca, eu acho que ele foi morto, se eu não me engano, aos 36 anos, né? Ele era homossexual, foi denunciado na Espanha fascista, morreu com um tiro na cabeça, um dos maiores crimes, um dos muitos crimes do século XX, né? E ele tem o Poeta em Nova York, que aquela imagem surreal de Nova York, surreal mesmo, ele vai muito para o surrealismo ali, é bastante interessante. Quem gosta do Roberto Piva, né, vai gostar muito do Lorca também. O Piva é um poeta também polêmico em certos aspectos, né, mas tem poesias bastante interessantes. O próprio Mayakovsky, né, de maneiras muito, muito distintas, tem muitas questões lorquianas ali. O Fábio Ventral, poeta que eu gosto muito, também, eu postei, pessoal, eu não li ainda, Laís, mas eu postei num grupo de poesia, antes dessa oficina acontecer, chamando o pessoal, né, pedindo se alguém queria participar, e dois poetas que são o Carvalho, Carvalho Júnior, infelizmente, a quem eu dediquei. Perdão pelo lapso aqui, pessoal. Carvalho Júnior, infelizmente, nos deixou. Mas um amigo dele, o Demetrios Galvão e o Nuno Rau. Demetrios Galvão, infelizmente, eu não conheço pessoalmente, mas o Nuno Rau tive o prazer de conhecer. Bom poeta, Nuno Rau. Eles me indicaram esse livro aqui, ó, Cidade Vertigem, que é um livro de 2005, e disseram que é um livro muito importante para essa visão fragmentada de experiências urbanas. Esse livro chegou segunda-feira para mim, pelo correio, mas eu não consegui ler ainda, mas dei uma folheada. Na América Latina, claro que assim, existem muitas Américas Latinas, né, muitas realidades distintas, a gente não pode dizer a América Latina, da mesma forma que a gente não pode dizer a cidade como uma coisa só. Mas, de uma perspectiva de cidades latino-americanas, esse livro aqui, eu adoro, A Cidade Vista, que se chama Mercadorias e Cultura Urbana, da Beatriz Sarlo. Beatriz Sarlo, vou colocar aqui no chat, Beatriz, eu que agradeço, Fernanda, Rodolfo Walsh. Fernanda, desculpa, eu não tinha visto o comentário. Rodolfo Walsh, obrigado, Anderson, pela colocação. Esse livro que está no trecho é a Operação Massacre, né, do Rodolfo Walsh. Olha só, já vou ler o comentário da Alice. Então, Laís, Beatriz Sarlo, A Cidade Vista. Esse eu acho um livro bem interessante mesmo, fala muito sobre gentrificação,
sobre nas cidades como Buenos Aires, Cidade do México, Rio de Janeiro, mas principalmente em Buenos Aires dos anos 90, né? Alice, o João Cabral é muito importante para os pernambucanos na representação e olhar sobre a cidade em relação ao homem com o rio, o mangue. Alice, obrigado pelo comentário. Eu sou um fã incondicional do João Cabral de Melo Neto. O Cão Sem Plumas é um dos meus livros preferidos. Monumental, acho que é uma poesia monumental, o João Cabral de Melo Neto. E, sem dúvida, né, Capibaribe, ali. Esse poema, O Cão Sem Plumas, acho que, entre muitos outros, acho que chegou num nível ali que é difícil superar. Eu até tento tirar um pouco a influência do João Cabral de Melo Neto, que, senão, sem perceber, eu fico tentando copiar o jeito dele escrever, né? O Rodolfo Walsh, Fernanda, ele era jornalista, né? Escrevia romances policiais também. Tem uma obra de literária bastante interessante, né? E foi morto em 77. A filha dele foi morta pela ditadura argentina também. Ele fez uma carta metendo a boca nos militares. Pouco depois ele morreu. Beleza? Ó, pessoal, aqui... Não, Rogério, pode ver. Você falou sobre escritores que falam sobre terreno baldio, me lembrou muito Casa de Alvenaria, da Carolina Maria de Jesus. O Quarto do Despejo, ela passeia um pouco. A Casa de Alvenaria, ela fala, mas ela fala no contexto mesmo da dicotomia que é, né, os abismos sociais, de onde ela veio e onde ela estava naquele momento que ela escreveu esse livro. E ela fala mesmo da falta de moradia, dessas diferenças sociais, mas ela passeia muito Casa de Alvenaria da Carolina. E também me lembrou também uma poeta que até a minha poeta preferida, né? Acho que foi mais o que me incentivou a fazer a oficina, que ela é de Campinas também, que é a Viviane Matias, a Dinadi, que é a minha poeta da vida. É Viviane Matias, Matias com TH? Você vai com TI, mas você vai achar mais fácil como Dinadi. Vê só, por favor, Regiane, se eu estou colocando certo aqui no chat. Dina Di. Isso. Desse jeito? Isso. Tá, eu vou atrás. Poeta, rapper. Por essa questão que você comentou do caso de alvenaria, eu gostaria muito de passar um tempo estudando algumas representações de terrenos baldios, né? Não sei se eu vou conseguir, mas sem dúvida o caso de alvenaria já se torna para mim uma necessidade de leitura imediata. Pelo seu comentário, eu sou fã do Quarto de Despejo, livro incontornável também, né? A Dinadia de Campinas, então. Sim, ela é de Campinas. Ela era, né, no caso, que ela faleceu. Ela Sim. faleceu tem uns 8, 9 anos, mas a obra dela, você encontra mais a obra dela musical, porque ela era rapper. Mas Legal. ela é rapper e compositora de um grupo chamado Visão de Rua. Mas as letras dela são poemas complexíssimos, assim. Ela é a minha, assim, uma das minhas poetas favoritas mesmo, assim. Por onde eu vou, eu levo a memória e o legado de Dinadi, porque eu amo. E ela era, assim, de Campinas. Muito obrigado por essa colocação. Eu vi, para minha alegria, eu vi que gravando o chat também fica. Então, pegar tudo isso depois. O Anderson coloca aqui Luiz Rufato, né? Eles eram muito cavalos. Não li esse livro, preciso ler. A Sofia Regiane está perguntando se puder passar mais informações sobre essa poeta. Laís, você ia falar, você estava fazendo um comentário ainda, ou você já tinha concluído? Oi, já concluí. Beleza. Tá bom, que vai fica à vontade. Então, olha só, Regiane,
a Sofia está perguntando ainda sobre a Dinadi. Olha, Regiane, olha, Sofia, eu acho que é esse nome que colocou aqui, que a Regiane disse que está certo. Eu também vou procurar, eu coloquei de novo no chat. Ela era uma rapper de um grupo chamado Visão de Rua. Beleza. Então é isso aí, porque quando eu tinha gravado a primeira vez, eu não estava achando onde ficava as mensagens gravadas, daí eu fui entrar no Drive lá hoje e vi que elas gravam ao lado, né? Então é bom que... pessoal, um último recado. Algumas pessoas me perguntaram se alguém precisa de certificado. Eu acho que hoje, menos do que ontem, porque é praticamente feriado em alguns locais, mas se alguém precisa de algum certificado para apresentar no trabalho e tudo mais, manda um e-mail para mim, estou colocando aqui no chat, aquele mesmo e-mail lá que eu mandei, gabriel_m_medeiros@hotmail.com. Eu emito o certificado, tá bom? Eu só vou pedir, se vocês puderem, pessoal, mandar esse e-mail para mim, tá? Na semana que vem, eu já quero emitir esses certificados. Eu não posso emitir o certificado, pessoal, em nome da Prefeitura Municipal de Campinas, tá bom? Vou emitir em nome do Ofício Terrestres, vou colocar a assinatura, vou descrever o evento ali, o nome de vocês também, beleza? Assim eu agilizo o processo. Então, quem precisar, dar esse toque. Cledina, o e-mail está aqui acima, tá bom? Gabriel_m_medeiros@hotmail.com. Caso eu não tenha mandado para alguém, vocês podem me escrever pelo chat. Ontem eu acabei falando para o pessoal que eu mandaria só no dia 30 de maio, mas eu repensei, é muito tarde, 30 de maio, então eu me organizei aqui, pessoal, eu quero já mandar esses certificados para vocês na semana que vem, beleza? Eu vou interromper aqui a gravação, então, se alguém quer colocar mais alguma coisa, o meu